Que é uma empresa de consultoria e treinamento para redes supermissionadas. Se eu falar alguma coisa errada aqui, você já me corrige, tá? Arquiteto de sistemas especializados em Hyperledger e Corda. Trabalhou na IBM por 20 anos, onde era responsável por blockchain na América Latina. Vocês podem bater palma para ele agora. Regional Marco Sarris, da GoLedger, que é mestre em ciência da computação, especializado na plataforma Hyperledger Fabric. Vai falar sobre a governança de sistemas. E, por fim, nossa menina prodígio, aqui, a Bárbara Schorschit, tá certo? Sim. Fundadora e CEO da Genicoin, com essa idade dela, novinha aqui. Não, calma, tem mais coisa para vocês aplaudirem ainda, porque ela é empreendedora premiada pela Shell, Iniciativa Jovem, e pela Draper University, no Vale do Silício. E ela é indicada pela ONU para o Prêmio de Jovens Campeões da Terra. Agora vocês podem bater palma. Maravilha, pessoal. Bom dia. A ideia hoje é falarmos um pouquinho, sair um pouquinho da curva aí de blockchain, geralmente como é conhecido, e falarmos de todos os modelos de implementação dentro do âmbito corporativo que blockchain pode oferecer. Tem uma plataforma extremamente flexível, onde você consegue fazer vários modelos de implementação para quê? Para resolver problemas de negócio, né? Principalmente focados em eficiência operacional. Tá? Hoje as empresas estão procurando geralmente duas coisas, né? Que é o de, obviamente, ter maior eficiência em relação aos processos de redução de custos, redução de tempo e redução de risco, assim como também formar parcerias, né? A gente vê cada vez mais empresas formando consórcios, né? Para expandir sua ação do mercado. E aí justamente onde blockchain, visto dentro do âmbito corporativo, principalmente nos modelos de B2B e B2C, brilha, né? Porque a proposta de valor de blockchain principalmente o que a gente conhece como blockchain privado, ou também conhecido como permissionado, né? Venha trazer essa proposta de valor, que é justamente poder gerar consórcios de transações, de informação, assim como também poder reduzir os custos, os tempos e os riscos dos processos, aumentando a eficiência operacional. Então, o objetivo desse painel hoje é justamente falarmos um pouquinho disso, né? E eu gosto de abrir o painel, né? Pedindo aí para vocês, a gente já foi apresentado, né? Mas basicamente primeiro contar um pouquinho da experiência de vocês, né? Também depois eu vou contar um pouquinho da minha, dentro do ecossistema de blockchain, tanto das plataformas, assim como também um pouquinho do que vocês têm trabalhado em relação a este negócio. Oi, gente, tudo bom? Como a Natália disse, meu nome é Bárbara. Eu sou a fundadora e a CEO da Genicoin. E a Genicoin começou basicamente porque eu trabalhava numa startup de biotecnologia e a gente começou a enfrentar muitos problemas quanto o compliance e a rastreabilidade de ingredientes naturais e a origem de onde eles vinham das florestas e como eles estavam sendo usados para fazer o compliance com leis nacionais e leis internacionais também. Então eu venci um hackathon em 2017 e um dos prêmios, um prêmio foi ir para o Google no Vale do Silício e passar um tempo lá, que foi incrível, e outro prêmio foi um curso em blockchain. E aí foi quando eu mergulhei de cabeça no tema, fiquei fascinada e comecei a tentar aplicar em escalas pequenas com o que a gente vinha fazendo. Era um projeto paralelo que eu tinha além do trabalho e acabou evoluindo para ser a minha própria empresa, que já está fundada agora.
E o nosso primeiro cliente foi a Votorantim, o que já foi super especial também, de a gente poder fazer uma prova de conceito junto com eles e colocar para rodar. E desde então eu participei do programa do Chá Iniciativa Jovem, como uma das empreendedoras premiadas no fim do programa. Ganhei uma bolsa integral da Tesos para ir para o Vale do Silício. E eu acabei de voltar de lá 2 semanas atrás, passei 4 meses num programa de pré-aceleração. E estou agora de volta para continuar tocando. E acho que é um pouco isso. Depois eu posso entrar em mais detalhes no que tiver de interesse. Alô? Meu nome é Marcos Sarres. Minha história com blockchain ela começa um pouquinho antes. Na verdade, eu sou desenvolvedor de informação. Né? Assim que eu me formei, eu desenvolvi alguns sistemas de segurança da informação. Eu fiz parte da equipe que desenvolveu o primeiro firewall comercial do Brasil. Então, nesse contexto, ao longo desses anos de trabalho, toda essa parte de criptografia e segurança fez parte da minha formação profissional. Numa última rodada de investimento, eu fui sócio fundador de uma fintech, onde eu comecei a conhecer mais profundamente a questão das criptomoedas. E pelo fato de morar em Brasília, a gente tem acesso a diversos reguladores, entre eles o Banco Central. E foi quando no Banco Central eu conheci um projeto muito interessante chamado SALT. O SALT foi uma prova de conceito desenvolvida pela equipe técnica do Banco Central, onde eles simulariam as funcionalidades do SPB, do Sistema de Pagamento Brasileiro, utilizando blockchains permissionados. Eu tive acesso a esse projeto, desde a sua concepção até a sua finalização. Basicamente, eles analisaram alguns frameworks, entre eles o Hyperledger Fabric, o Corda, o Quorum e etc. Fizeram testes com diversos deles. Faz bastante tempo, era o Hyperledger Fabric 0.6, é uma versão bem antiga. E foi ali que eu consegui entender o valor de um blockchain permissionado. Diferente de uma criptomoeda que trabalha com blockchains públicos, resolver problemas corporativos, e o SPB tem problemas. Se vocês assistirem às palestras do Banco Central sobre esse projeto, eles mostram os problemas de fragilidade, de tolerância à falha, de problemas que podem inferir na segurança nacional, e como um blockchain permissionado resolveria isso. E foi a partir dali que eu, junto com um outro sócio, nós decidimos começar a fazer uma ação técnica de conhecimento técnico em cima de uma das plataformas, que é a plataforma Hyperledger Fabric. Nós nos especializamos e montamos uma equipe. Hoje nós temos uma equipe especializada basicamente em Hyperledger Fabric. Uma coisa interessante, não foi a escolha inclusive do Banco Central. O Banco Central escolheu utilizar outra plataforma para o seu projeto corporativo, que é o PIR, ele usa o Quorum. E ali, por questões técnicas, basicamente eu decidi utilizar o Hyperledger Fabric, que esse é basicamente a minha especialidade, a especialidade da GoLedger, que é o que nós trabalhamos hoje em relação a isso. Só para finalizar, hoje a gente tem alguns projetos, nós estamos voltados para a regulação, e um dos principais é o projeto de regulação dos voos brasileiros. Todos os voos no Brasil passarão a ser registrados no blockchain permissionado, desenvolvido e fundado pela Agência Nacional de Aviação Civil, onde nós fazemos parte desse projeto. Maravilha, pessoal. Contando também um pouquinho da minha história, eu fui praticamente, entre aspas, adulto da minha vida. Eu trabalhei na IBM por 20 anos. Vocês já devem ter percebido um sotaque um pouquinho diferente. Eu sou argentino, um pouquinho diferente, com um sotaque meio carioca. Às vezes me perguntam se eu sou português. Dizem que sair de carioca é argentino, não português. Sempre eu me especializei dentro do ecossistema de bancos de dados. Tá? Eu fui responsável aí dentro da IBM como arquiteto, toda a minha vida fui arquiteto de sistemas aí dentro do que é Data Warehouse. Depois passei para ser responsável aí das soluções de Big Data, logo depois Watson, vocês já devem ter ouvido falar. Final de 2014 a 2015, meu executivo worldwide me fala: Bernardo, agora você é responsável por um novo negócio chamado blockchain. E aí que surge aí as primeiras versões de Hyperledger, 0.4, 0.6 era mais conhecida,
comecei a tocar o Hyperledger, arquitetar soluções. Na verdade, comecei a educar o público, né? Ou seja, as empresas, né? Potencial que o blockchain permissionado vem a trazer, né? Hoje, obviamente, não sou Hyperledger. Hyperledger começou com toda essa movida, mas tem várias outras plataformas, né? Como o Marcos comentou, Quorum, né? Corda, onde cada plataforma tem uma peculiaridade, né? Às vezes a escolha é especificamente mais por conta do workload, tá? Mas o perfil do workload, né? Funcionalidades específicas, né? Mas isso não quer dizer que elas sejam descartadas, realmente, alguma que outra seja descartada, realmente todas venham a performar extremamente bem dentro desse ecossistema empresarial. Mas e aí, em 2017, saí da IBM, montei uma empresa conhecida como Smart Chains, depois passou a ser Interchains, mudou primeiramente o nome. E hoje também nos dedicamos a implementar blockchain, né, permissionado, corporativo, sobre diferentes plataformas, tanto sobre Hyperledger, tem um projeto, a Hyperledger tem um dos projetos que eu fabrico, mas também tem outros projetos dentro específicos para o workload, assim como a gente toma a divisão de arquitetura tecnológica sobre qual plataforma vai ser executada, porque obviamente dependendo se for de IoT, se for os workloads são um pouquinho diferentes, né? E a gente se dedica a implementar soluções também sobre diferentes indústrias, sobre agronegócio, que a gente depois vamos entrar um pouquinho em detalhe dos diferentes casos de uso, diferentes indústrias, né? Mas estamos presentes no agronegócio, no âmbito de insurance, no âmbito de finanças, no energia, né? Então tem várias indústrias aí que hoje no Brasil também movimentadas. E falando com parceiros e com de fora, né? Eles me falam, Bernardo, às vezes puxa, será que o Brasil está sempre um pouco mais atrás, né? Mas ironicamente, quando a gente compara Brasil contra países europeus, realmente estamos muito bem posicionados em termos de inovação. Ou seja, tem mercados, tem indústrias que estão bastante movimentadas e que já realmente, como o Marcos comentou, como a Bárbara também, que está dentro desse ecossistema, é importantíssimo demistificar um pouco a tecnologia, né? Que primeiro, que blockchain é complicado. Não, na verdade você consegue implementar uma rede de blockchain em aproximadamente um mês, tá? Então você consegue mostrar valor, criar um MVP de maneira muito rápida. E outra coisa que a gente tem que demistificar é que blockchain é caro. Na verdade não é. Ou seja, blockchain é principalmente open source, tá? Então, hoje o modelo de monetização está mudando, né? Hoje as empresas já acabam não pagando por licenciamento como tradicionalmente, né? Mas hoje é tudo mais focado em esquemas de subscrição mediante microserviços, tá? Então é importante desmistificar esses dois assuntos aí nesse painel. O próximo assunto que acho que seria interessante discutir é se vocês pudessem resumir blockchain, porque às vezes é um conceito que, ironicamente, parece ser complicado, mas é simples, né? Se vocês pudessem, eu tenho minha frase preferida, né? Mas se vocês pudessem descrever em uma frase blockchain, até para facilitar o entendimento de blockchain permissionado de blockchain privado, qual seria, Bárbara? Bom, eu sempre quando eu vou conversar com alguém que não está dentro desse mundo de blockchain, eu sempre vou para o exemplo de um livro de registro compartilhado e imutável. Eu acho que é o jeito mais simples e de você entender o valor que ele traz. Simplesmente você tem acesso às informações a todo momento e ninguém pode alterar elas, nem você mesmo, se foi você que colocou a informação lá, nem você mais tem o poder de alterar o que aconteceu. O que vocês pensam? Eu vou falar a minha frase preferida, o menos técnico possível, onde eu considero que o blockchain é a solução para resolver, para aplicar um processo em dados compartilhados entre diversas empresas ou organizações. Simples assim. Ótimo. Eu gosto de falar, minha frase é uma camada informacional comunitária entre diferentes participantes, onde esses participantes podem ser
empresas, podem ser processos, podem ser consumidores, né? Você consegue incluir qualquer tipo de participante. Agora, uma coisa interessante, o que diferencia entre uma rede permissionada e uma rede pública? Obviamente, sempre você tem aquela discussão, puxa, na rede pública é demorada, porque tem para o algoritmo de consenso, de prova de trabalho, prova de investimento, proof of stake, né? E dentro de uma rede permissionada, você não precisa basicamente nada disso. Mas o grande diferencial, por que chama-se permissionada? Porque esses participantes, né, são registrados, você consegue emitir certificados digitais, qualificando e classificando cada um desses participantes. Ou seja, literalmente, uma rede de negócio, que legal, que você consegue emitir um certificado, você é uma empresa e você tem o certificado ICP Brasil. Então, a partir desse certificado, você consegue delegar certificados para áreas, né, ou certificados para pessoas, né, para que possam transacionar dentro da rede, né, no teu nome, no teu, usando o derivado desse certificado ICP Brasil. Tá? Então, isso que é legal dentro da rede permissionada. Vou te contar uma pequena uma história, né, para até qualificar o blockchain. Meu filho, que tem 16 anos, outro dia me falou, puxa pai, olha só, eu todos os dias estou carregando minha mochila de 10 quilos, né, de livros, aí você pode pagar um locker? Sim, lógico, paguei o locker pelo ano, muito malandrinho, ele foi e compartilhou esse locker, foi para um amigo e falou, pai, olha só, amigo, olha só, vamos compartilhar esse locker. Ele pegou a grana, não falou para o pai, né, e está compartilhando esse locker com mais um amigo, 2 amigos. Isso que seria blockchain, né? Um locker compartilhado que garante a segurança na entrega de mensagens, ou seja, quando meu filho deixa uma mensagem para um amigo, ele sabe, ele tem a garantia que só esse amigo vai abrir esse locker, né, por conta da criptografia, e pegar essa mensagem, e esse amigo também tem a certeza que foi ele que deixou a mensagem. Beleza? Próxima questão aí, que seria interessante, falar um pouquinho das indústrias. Você comentou rapidamente onde você está trabalhando dentro do âmbito público. Marcos, se você também pode descrever e também especializar um pouquinho aí das indústrias que você está trabalhando, Bárbara. Eu gosto, toda vez que a gente vai em um cliente, nós vamos procurando problemas, e principalmente crises. Crises pelo fato da informação estar compartilhada. Tá? Eu vou falar desse projeto que nós estamos atuando de forma mais forte em relação à aviação civil. Se algum dos senhores já tiver a oportunidade de ver qual é a documentação necessária para realizar um voo, não apenas no Brasil, em qualquer lugar do mundo, para poder deixar que um avião decole e que ele precisa registrar depois do seu pouso, isso é uma quantidade de informações que até hoje ainda é gravado em papel. Só para os senhores terem uma ideia, uma única aeronave, tá? A gente tem falado aí com os grandes operadores aéreos do Brasil, o TAM, etc. Quando ela tem uma certa quantidade, uma certa idade, e ela é vendida, uma aeronave com 13, 14 anos, a quantidade de papel relativa àquela aeronave, estou falando de um Boeing, não cabe no seu compartimento de carga. Tanto de livros, informações de voo, de manutenção, de caderneta de hélice, caderneta de motor, tudo em papel. Isso por quê? Porque até o momento não tinha confiabilidade em relação aos registros digitais. O projeto em blockchain traz com que essas informações que são distribuídas, cada um na sua base de dados, no seu operador aéreo, no seu integrador, na empresa de manutenção, ela seja compartilhada numa rede totalmente condizente com a regulação, que é a regulação no caso da Agência Nacional de Aviação Civil, e que toda essa tonelada de papel se transforme em um QR Code, que basicamente vai ser a entrada, a identificação de todos aqueles registros, e ali você vai ter o histórico de todas as etapas de voo e manutenções daquela aeronave. Então esse é um dos exemplos no qual uma rede permissionada, uma rede corporativa, com uma plataforma embaixo em blockchain, resolve um problema. Tá? Então basicamente esse é um conceito que a gente gosta sempre de falar. Super bacana. Eu estou bem inserida no mundo da biotecnologia, então eu vou dar uma introduzida no desafio que a gente está enfrentando, né, nesse lado. Recentemente foi assinado e ratificado um protocolo internacional entre 117 países, falando que se empresas estão utilizando
produtos da floresta, seja que venham da fauna, da flora, em seus produtos, como, por exemplo, um ingrediente natural em um shampoo, uma molécula num remédio para o tratamento de câncer. Essas empresas têm que compartilhar 1% da receita que eles estão fazendo com esses produtos para projetos de conservação da biodiversidade, como uma forma de garantir que a gente preserve os nossos ecossistemas. Só que o grande desafio que surgiu de tudo isso é que existe uma complexa cadeia de suprimento por trás. E essa informação muitas vezes não chega nas empresas com a confiança que elas precisam. E por isso elas passam a receber multas milionárias, não conseguem fazer esses pagamentos de 1% para a conservação da biodiversidade também. E foi isso que a gente enfrentou anteriormente, e por isso a gente passou a aplicar o blockchain para ajudar a trazer a rastreabilidade para cada um desses ingredientes e contar um pouco da história do produto para essas empresas e também para os seus clientes e o público externo. Então, é um pouquinho nessa indústria que a gente está inserida. O projeto com a Votorantim começou porque eles têm uma série de reservas florestais, onde eles estão investindo em biotecnologia também. Então, a gente está fazendo rastreamento de todos esses novos projetos que eles estão desenvolvendo. Maravilha! Do nosso lado também é interessante como a gente consegue se complementar, né? Ou seja, a gente está trabalhando em outras indústrias que também estão bastante ativas. Você comentou dentro da indústria aeroespacial, você comentou dentro da indústria de finanças, você comentou dentro da indústria de biodiversidade. A gente está trabalhando, o que é interessante, e tem outras indústrias também ativas, né? Uma delas é a indústria de insurance, né? Onde a gente estamos começando a formar consórcios. Obviamente, tudo o que é âmbito de blockchain corporativo só vale a pena quando estamos falando de consórcio. E um consórcio é quando 2 participantes ou mais estão de acordo em fazer alguma coisa e trocar informação que é de valor para eles. Essa informação pode ser, obviamente, de ativos, né? Tanto tangíveis como um carro, assim como intangíveis, como o contrato desse carro, né? Então, falando justamente de contratos, dentro do âmbito de insurance, também se tem aí um desenho de uma rede para tudo que a geração de um consórcio de co-seguro para diminuir o risco, né, das co-seguradas, e onde dentro dessa rede, obviamente, todas as empresas de seguro estão registradas. Estamos trabalhando dentro do agronegócio. O agronegócio realmente está bem ativo. O que é legal que o agronegócio está muito pulverizado, né? E se tem muitíssimas oportunidades, né? Como os negócios, como as diferentes etapas dentro do agronegócio, desde que o produtor faz a delimitação da área para validar, né? Para analisar a capacidade dessa área produtiva e poder pegar o crédito, até que o fulano faz o plantio, né, dessa área e obviamente, como ele já pegou o crédito, diferentes creditários, está todo mundo de olho sobre esse plantio. E quando tem a fase da colheita, né, onde o grão é colhido, né, pensa como o nascimento de um bebê, né, onde ele é registrado tanto com propriedades intrínsecas e extrínsecas, até que é colocado e vendido, né, o entregue no silo, o entregue na embarcadora para chegar futuramente nas nossas mesas, né? Então toda essa cadeia produtiva está altamente pulverizada, desde o pré-plantio, plantio e a colheita está altamente pulverizada. Nenhuma das empresas se conversa com a outra. O que a gente está fazendo é integrar, criar pequenos consórcios, né, de informação entre empresas, de colaboração dessa informação. O que eu sempre falo, gente, blockchain você não vai conseguir, a gente que se dedica justamente a isso, a gente não é tipo internet. Blockchain não aconteceu um dia para o outro, né? Ou seja, foi tudo gradual. Então a gente começa com MVPs pequenininhos, rápidos e de alto valor, medidos com KPIs, para entregar um ROI alinhado a esses KPIs, né? E a partir daí vão crescendo e se muscularizando essas redes. Então, dentro do agronegócio a gente está trabalhando com isso, dentro de insurance a gente está trabalhando justamente na parte de co-seguros, dentro de energia também estamos trabalhando para garantir que a energia solar dos painéis solares, conectando o blockchain para a IoT, né? Para os diferentes sensores, os diferentes medidores inteligentes, dar a garantia que esse kilowatt foi produzido proveniente de energia solar para logo depois
a comercialização. E outra coisa, outra indústria que a gente está trabalhando, transporte, né? Um grande problema de logística e supply chain é justamente quando um cliente precisa fazer uma contratação de um frete. Esse processo é demorado, às vezes é complicado. Por quê? Porque tem mudança de tabela de preços, às vezes tem auxiliar, às vezes tem pernoite, às vezes tem itens que não são combinados ou não alinhados entre o cliente e a transportadora, né? Então a gente conseguiu criar um consórcio disso, de transportadoras e clientes, para transacionarem. E, novamente, um contrato inteligente consegue auto-executar todas essas tarefas de maneira transparente. Portanto, você começa a cortar intermediários, começa a cortar desde atendente, telefone, começa a cortar com mail, envio de informação que não é confiável via mail. Então, você automatiza toda essa parte. Em saúde, tudo que é processo, não sei se tem alguém de saúde aqui, mas todo o processo de glosa, que é extremamente complicado, né? Também a gente consegue automatizar todas essas ações. Então, basicamente, aí a gente passou por todas as indústrias hoje que dentro do Brasil estão se movimentando bastante e já fazendo implementações dos primeiros casos de uso. Pessoal, eu gostaria de vocês, se vocês podem comentar, a gente tem ainda alguns minutinhos, se vocês podem comentar quais empecilhos, né? Porque como tudo, né? Ou seja, a gente está falando de coisa boa, né? Mas também tem empecilhos. Eu já venho também tratando com possíveis empecilhos, né, para a adoção de blockchain no D0. Né? E digo de blockchain corporativo, a gente fala constantemente de regulação de criptomoeda, regulação de ICO, mas também se tem alguns empecilhos que possam chegar a barrar ou frustrar algumas implementações dentro do ecossistema de blockchain corporativo. O que vocês veem aí, da experiência de vocês tenham visto de empecilhos e como têm sido resolvidos? Eu acho que tem dois tipos de desafios que são enfrentados pela maioria das empresas nesse ecossistema. Um deles é sempre o desafio tecnológico de estar lidando com uma tecnologia e código que é imutável, mas que está evoluindo ao mesmo tempo. Então, tudo que você cria, você tem que estar com essa visão em mente e planejar para ser capaz de fazer isso. Mas o desafio que eu me atrevo a dizer que talvez seja maior ainda é criar os incentivos necessários para você atrair as corporações para esse mercado também. Tem todo um processo de orientação e você conversar com as empresas e falar sobre blockchain, introduzir-las no tópico, introduzir quais são as vantagens e o valor. E além disso, que é um pouco o que já foi comentado, a criação desses consórcios, ou no nosso caso, a criação de incentivos para que toda uma cadeia produtiva passe a integrar e fazer parte desse sistema. Eu acho que esse é um grande desafio, encontrar os mecanismos certos de incentivo para atrair todos os stakeholders necessários para você ter uma solução eficiente. Toda vez que a gente começa a trabalhar em algum processo, e quando ele cabe blockchain, significa que existem várias organizações que estão ali em torno daquele processo. E para nós o maior empecilho não é desenvolver o código, nem fazer a infraestrutura, nem fazer o contrato inteligente, o consenso. É fazer com que todos os participantes concordem com o mesmo processo. Blockchain não aceita duplo conceito. Por exemplo, sabe qual foi uma das maiores dificuldades lá na Agência Nacional de Aviação Civil? Descrever tecnicamente o que é uma aeronave. Então, para a grande maioria, a aeronave é aquela representação, que é como se fosse um CPF da aeronave, que é a sua matrícula, né? PT, XYZ, o helicóptero do Neymar é o PT NJR. Então, mas aquilo não é identificação. A gente vai estudando o processo e descobrimos que aquilo pode mudar, a aeronave pode perder aquela matrícula, pode trocar, pode ser arrendada. Então, a partir dali, nós tivemos que colocar operadores, integradores, reguladores, para identificar tecnicamente quais são os itens necessários para definir uma aeronave. Essa é a maior dificuldade. Toda vez que nós trabalhamos recentemente num processo, numa prova de conceito relativa à parte de crédito de carbono, também a mesma coisa, né? Definir
o que é um crédito de carbono, quando ele é gerado, qual é o mecanismo que faz com que uma bioindústria gere um crédito de carbono e fazer com que todos os participantes entendam isso. É muito importante, a gente fala, não existe, pelo menos para nós, blockchain de uma unidade só. Você pode até ter um blockchain de uma empresa só, mas ele vai ser dividido ali entre vários setores. Você fazer um blockchain para você mesmo não faz sentido, você confia em você mesmo. Então você tem que trazer aquelas outras entidades no qual você tem um relacionamento distante, que usa outra infraestrutura, e fazer com que todos compartilhem o mesmo processo. E essa para nós é a maior dificuldade, definir o processo com um único conceito, com o mesmo consenso entre todos os participantes. É interessante que eu tenho exatamente a mesma visão, né? Ou seja, ironicamente, a tecnologia não é problema. O que é problema? É problema cultural. Né? Primeiro, de educar. Segundo, de medir os KPIs, né? Ou seja, que realmente hoje também as empresas, culturalmente, têm a tendência de continuar olhando o seu próprio umbigo, né? Ou seja, de não colaborar, de ter a desconfiança. O primeiro empecilhos que eu vejo é, gente, você primeiro não vai compartilhar toda a base de dados, você não vai compartilhar todos os seus dados, na verdade você vai compartilhar o que o outro lhe interessa consumir e que o outro faça devolutiva para você, tá? Segundo empecilho é justamente o que você comentou, Marcos, que é a parte de o que significa esse ativo, né? Ou seja, poder normalizar a informação. O que significa dentro de um consórcio, que também a gente está trabalhando, o que é um kilowatt, né? Algo tão simples como um kilowatt, na verdade a visão disso é diferente dentro do consórcio. E outra coisa, outro empecilho que eu tenho visto, pelo menos dois empecilhos, pode chegar a ser a variedade de informação, principalmente quando tratamos. Existem basicamente 5 modelos de implementação dentro do blockchain, tá? Que é o blockchain para IoT, para gerenciar redes de IoT, que o smart contract gerencia os sensores. Obviamente, o que mais conhecemos dentro do supply chain, para dar rastreabilidade a um ativo. O BPM, que obviamente serve para justamente tudo que é gestão de dados de contratos, né? Principalmente um contrato inteligente gerenciando cláusulas de contrato, né? A tokenização, né? Que é gerar uma coin lastrada a uma commodity, diferentemente de uma coin não lastrada, né? Uma coin lastrada a uma commodity, a um ativo, a um serviço, a um produto, e o de identidade. Então, uma dos empecilhos, por exemplo, que eu tenho visto, mas também não é uma problemática de não poder passar o problema, né? Mas principalmente quando falamos de IoT, a diversidade de fontes que pode chegar a existir ou coexistir dentro de uma rede quando falamos de sensores, né? Porque você tem diferentes modelos, então a quantidade de fontes pode chegar a ser uma problemática, mas não é uma problemática tanto quanto as problemáticas culturais, que eu estou totalmente de acordo com vocês, e que a gente primeiro precisa passar essa barreira, que inovação é custosa, é desconfiável, não dá para confiar. Não, pelo contrário, a inovação vem adicionar muito aí dentro do nosso mercado. Pessoal, se vocês tiverem alguma outra questão aí para comentar, se não, podemos dar um minutinho para cada um de vocês para fazer os closing remarks, e depois vamos dar 5 minutos para a audiência para fazer uma sessão de Q&A. Se me permitir, eu gostaria de colocar um tópico que eu acho que vai ser falado algumas vezes nesse evento. Está vindo uma grande bomba tecnológica para ser resolvida ou desarmada nos próximos meses, que é a LGPD. A LGPD, apesar de ser algo que envolve todos nós não queremos que nossos dados privados sejam compartilhados de forma indevida. Já existe toda uma questão regulamentar feita por políticos, uma agência sendo criada, existe prazo, né? Agosto do ano que vem, se não me engano, é o prazo limite para que as grandes organizações já estejam todas compliantes. Quem já leu a LGPD sabe que ela tem lá características específicas em relação a isso. Mas para quem está na área técnica, sabe que isso é um pesadelo tecnológico.
Fazer com que você administre a informação sem poder olhar para ela, ou só poder verificar ou modificar em certos conceitos, é muito complexo. O blockchain pode ajudar muito isso. A gente acredita que com trilhas de auditoria e regras bem específicas em cima dos projetos de identificação, tecnologias em blockchains permissionados e blockchains públicos podem auxiliar bastante essa questão da LGPD. Essa é uma discussão que com certeza ela vai crescer a cada dia que passa, e nós temos aí feito algumas ofertas para a parte mais simples, que é transformar o ativo digital de identificação de pessoas em um ativo rastreável, tal como um lote de carne, tal como um carro, uma aeronave, você poder saber tudo que foi feito com aquele ativo, se ele foi lido, se ele foi modificado, quem pode acessar, quem não pode, coisas assim. Tratar essa informação com a seriedade que ela precisa e com que a lei agora exige. Então esse é basicamente um tópico que eu acredito que isso daqui vai ser falado mais algumas vezes aqui nesse evento. Esse é realmente um tópico bem interessante e que, como você disse, vai causar bastante dor de cabeça para todo mundo lidando com uma grande quantidade de dados. Para finalizar minha participação, eu queria mais agradecer o convite de estar aqui, agradecer a todos vocês por estar ouvindo. E eu estou sempre aberta para discussão e conversar mais, e possíveis parcerias, possíveis estudos de caso. É isso. Marcos, te agradeço também enormemente aí você trazer esse assunto LGPD, porque é super importante, né? Ou seja, o que é interessante, tem várias formas de resolver diferentes problemas, porque não todo mundo, não todo cliente vai ter exatamente a mesma arquitetura de dados, né? Então, até por isso, o que está acontecendo dentro do LGPD hoje, com todas as empresas que estou conversando? A maioria das empresas hoje está dentro da parte fazendo consultoria de aderência à LGPD, ou seja, consultoria funcional. Ou seja, o que as empresas estão fazendo, basicamente estão tomando uns 3, 4 meses para fazer uma análise do mapa, do que chamam do mapa do inferno, né? Ou seja, por que o mapa do inferno? Porque, obviamente, uma empresa vai ter diferentes interações entre diferentes áreas e isso pode representar um risco. E a partir daí, eles vão precisar fazer algum tipo de deploy, não mudança, mas algum tipo de aderência em relação à privacidade dessa informação, tá? Como o Marcos comentou que tinha feito aí um modelo e uma arquitetura, a gente também fez e abordou de repente outra visão, né? A gente criou uma aplicação que se vocês tiverem interesse, me mandem um mail, que é bernardo@interchains.net, bernardo@interchains.net. E aí eu passo o vídeo. O que ela faz? Na verdade, ela criptografa o perfil do usuário. Você cria um usuário, né? E você consegue colocar todos os seus atributos como rede social, Facebook, cartão de crédito, teu nome, teu endereço, absolutamente teu login dentro da empresa, né? Mas tudo isso está criptografado com tua chave privada. O que é legal é que você consegue compartilhar atributos específicos mediante, lembra que eu comentei da implementação, tipo de implementação de identity, que é outro tipo de implementação de blockchain bem flexível em relação aos modelos. Você consegue compartilhar especificamente atributos para outros participantes do que eles, somente o que eles possam acessar ou possam visualizar. E assim também, esse participante, quando receber teu atributo, ele dá mais força à tua identidade, garantindo que tua identidade também não é falsa, ou não é clonada, ou alguém não está se personificando, tá? Então, como tudo isso é criptografado e gerenciado mediante certificados digitais, isso tem total aderência com o LGPD. Então, tem várias formas de resolver problemas complexos, né? A gente está com nossos servers dedicados para vocês, para também resolver qualquer tipo de problemática, tanto do LGPD, assim como também de problemas de eficiência operacional e alavancar mais vendas. Então, meu convite é justamente entrarmos dentro da era de blockchain, dentro do âmbito corporativo, que irá trazer grandes benefícios. E sem mais, quero agradecer aí aos meus colegas e abrir aí para perguntas e respostas. Se houver perguntas, por favor, peço levantarem a mão. Temos mais 2 minutinhos, vai dar para perguntas, né? E, por favor, peço para levantar a mão.
da HSI. Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu ouvia muito falar sobre ontologias, que são assim, acordos sobre o significado de palavras. E aí eu vi vocês falando da dificuldade de estabelecer vocabulários Glossários, glossários corporativos. Exato. Só que pensando numa forma computacional de fazer isso. Isso tem a ver com esse problema que vocês enfrentam? É um tipo de tecnologia que pode ser resgatada? Que a ideia da web semântica, enfim, que estava sendo discutida há muito tempo atrás, ela tem a ver, ela pode ser resgatada nesse contexto do blockchain ou não é exatamente relacionado? Sim, tem muito a ver. Na verdade, eu acho que tem uma série de ferramentas, né, tradicionais do mercado, né, de licenciamento tradicional, que se dedicam justamente a gerenciar o glossário corporativo, a normalizar a sintaxe corporativa. Tá? Eu acho que isso é uma grande oportunidade para que essas aplicações possam estender sua funcionalidade, se plugando esses consórcios e compartilhando, para o caso, o índice da semântica de o que essa palavra representa dentro desse consórcio, né? Então, acho que sim, você tem um vértice em relação a glossário corporativo, ferramentas de glossário corporativo, assim como também você tem uma grande oportunidade sobre analytics. Por quê? Porque esse consórcio vai ter informação proprietária de transações próprias desse consórcio, que não são só minhas, nem só tuas. São agora em conjunto, então você consegue aplicar Analytics, que é basicamente o mesmo que o Serasa faz, né? Analytics para detectar falsos positivos, para detectar quem está transacionando tal coisa, para detectar qual produto, né? Então você tem várias vertentes informacionais. A gente está criando um novo tipo de informação, que é a informação da colaboração. Claro, não sei se você quer falar alguma coisa. O blockchain aceita, eu vou descer um pouquinho para a parte técnica, aceita dados estruturados e não estruturados. Quando você pensa em ontologia, que é acima da padronização dos dados, quando você começa a colocar regras em cima disso, o blockchain é a ferramenta perfeita para isso. Em cima da aviação civil existem algumas documentações, existe um especialista chamado Richard Clay, se não me engano, que é especializado em ontologia na área da aviação civil do mundo. E nós somos apresentados constantemente a esse tipo de regra que são necessárias para isso. O legal do blockchain é que você pode fazer isso por partes, você não precisa botar uma regra semântica logo no início. Você, principalmente no blockchain permissionado, você versiona, você faz novas versões a cada momento e a partir dessa versão, toda a rede passa a entender as novas regras em cima da padronização de dados. Questões de ontologia estão sendo muito apresentadas nesse momento em relação à parte de prontuário médico eletrônico. Esses são dados extremamente sensíveis, existem algumas padronizações, HL7, FHIR, tudo isso relativo ao prontuário médico eletrônico, e tudo isso tem que ser apresentado. O governo brasileiro, inclusive, está evoluindo muito em cima desse tratamento para poder tratar o ativo digital com a padronização e formatação que ele necessita. Só a última pergunta. Estamos no horário. Peço desculpas ao próximo palestrante que está por aqui. Oi, Humberto. Acho que 30, 40 anos atrás, nenhuma empresa esperou HTTP ficar seguro para poder vender alguma coisa pela internet. Minha pergunta é, o que faz um CEO começar a olhar para esse lado? Regulamentação, é o lado de compliance, é o lado de... O que é que vai fazer com que a gente migre para isso e parar de pensar que o mundo que a gente vive hoje é organizado o suficiente para tocar um negócio? É inovação, é o charme de inovação, é a regulamentação, é o medo de um compliance? O que vocês acham? Por que um CEO vai para esse lado? Bom, a experiência que eu tive nesse mercado de lidar com executivos de empresas e eles aceitarem, adotarem, experimentar essa tecnologia ainda sob construção, foi basicamente eles tinham um desafio grande o suficiente que não estava sendo resolvido pelas soluções existentes. Então,
eles estavam dispostos a enfrentar os demais desafios da possível regulamentação que passaria a existir, desafios técnicos, desafios de adaptar seus processos para poder conversar com demais empresas do mesmo sistema. Então, foi achar uma dor suficiente que eles estavam enfrentando para que todos esses outros problemas ficassem minimizados e eles se interessassem em explorar essa nova tecnologia. O que eu sempre falo, basicamente, quando vem um prospecto e me fala, precisamos executar um projeto de blockchain. Ah, mas para quê? Quais são os teus KPIs? Quais são as tuas medições? Qual é o benefício que você quer? Não. Eu quero fazer blockchain. Não. Na verdade, não. Porque tecnologia por tecnologia, na verdade, ninguém compra ou não evolui. Tá? Então, basicamente, a resposta é que o CEO tem que ver dentro da estratégia, não com a visão tecnológica, deixa a visão tecnológica para a gente. Para isso, somos especialistas. O mais importante é que a tecnologia possa primeiro se aderir e se enquadrar dentro do roadmap corporativo. Por isso, o primeiro que eu pergunto para um prospecto, para um cliente é: onde você está sangrando dinheiro? Onde você está perdendo dinheiro por falta de eficiência, principalmente eficiência operacional? Onde você está estancado na venda do teu produto, que você não conseguiu se transformar e você hoje precisa fazer parcerias e você não consegue trocar informação com esses parceiros ou também eficientizando o teu processo. Então, eu acho que, na verdade, uma mensagem aí é que inovação tem que estar totalmente alinhada com o objetivo de negócio. Porque senão, inovação por inovação, ninguém compra. E vai ser uma perda de tempo para o cliente e também de perda de tempo e recursos para o fornecedor. Beleza? Então, a mensagem é: sempre tem que ter um KPI relacionado ao que a gente vai entregar, do mínimo produtinho que será desenvolvido. Beleza? Pessoal, muito obrigado novamente aí pelo interesse, pela participação. Estamos disponíveis aí para eu terminando aqui esse painel. Obrigada, pessoal. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't